Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a todos que têm acompanhado nossos episódios. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no nosso canal, O Caminho do Discipulado. O Caminho do Discipulado está no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook e também temos um canal onde nós postamos os conteúdos no Telegram. Todos os links estão na descrição desse episódio. Obrigado a todos que têm compartilhado, que têm comentado e ouvido ou assistido os episódios do Caminho do Discipulado. Essa série se chama O Livro de Mórmon Comentado e nós estamos estudando desde a introdução do Livro de Mórmon e desejamos então chegar lá em Moroni 10, na conclusão do Livro de Mórmon. Temos outras séries dentro do canal, temos uma série que é sobre a vida e ministério dos profetas, temos outras séries que ainda vão ser colocadas no canal. E você pode acompanhar todas as séries no canal O Caminho do Discipulado. Eu espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia esteja indo muito, muito bem. Nós tivemos um contratempo. Eu sou do Rio Grande do Sul e tivemos a passagem de um ciclone extratropical aqui na nossa região que atingiu de maneira muito severa, especialmente as cidades aqui próximas da minha casa, inclusive a cidade que eu moro. Fomos atingidos e tivemos vários contratempos. Infelizmente pessoas morreram e houve muita perca material também, com residências, carros, enfim, muito sofrimento, muita dor. Mas mesmo em meio à dor e ao sofrimento, podemos sempre enxergar a mão do Senhor. Podemos ter alegria mesmo em meio ao sofrimento, quando temos Cristo como ponto central da nossa vida. E devido a esse contratempo, tive alguns atrasos na gravação dos episódios. Atrasou aí, acho que ficou alguns dias, 2 dias aí sem postar novos episódios devido a esse contratempo, as correrias que causou a passagem desse ciclone aqui na nossa região. Mas está tudo voltando ao normal e ainda vai voltar, né? Precisamos ainda de bastante trabalho, mas com a ajuda do Senhor e com nossas orações, o Senhor vai nos abençoar e vai abençoar especialmente aqueles que foram mais atingidos, né? Que tiveram suas famílias mais atingidas. Mas foi com certeza uma oportunidade de muito aprendizado. Pude aprender muitas coisas com essa experiência, refletir sobre muitas coisas e só por isso já se tornou algo positivo, apesar do grande saldo negativo na vida de muitas pessoas, e com certeza eu me compadeço e sinto muito, muito por isso. Mas vamos lá então, vamos aí ao episódio de hoje. Muito obrigado por você estar comigo, espero que você esteja bem aonde você estiver e que o seu dia se torne ainda melhor, seja você na rua, no carro, na academia, caminhando, correndo, em casa, lavando a louça e me ouvindo, trabalhando e me ouvindo. Vamos lá, estamos juntos, eu e você, para mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se você é novo aqui ou está chegando, eu lembro que dentro do nosso episódio nós temos 3 quadros também. Temos o quadro Curiosidade, onde nós trazemos uma curiosidade, o quadro História de Fé, com uma história que nos inspira, nos fortalece, e lá no final tem o quadro Pergunta e Resposta, onde é trazida uma pergunta e nós apresentamos então uma resposta para essa pergunta, tá ok? Muito obrigado por estar aqui comigo, vamos lá, tenho certeza que esses minutos que vamos passar juntos aqui serão muito inspiradores e vão nos fortalecer, vão nos ajudar a termos um dia melhor e uma vida melhor e melhorar o nosso caminho do discipulado. Curiosidade. Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre a coligação de Israel. Então eu procurei uma curiosidade sobre Israel, o nome de Israel. Então, a origem do nome Israel. Tem várias versões para isso, mas eu trouxe uma versão que tenta explicar a origem do nome Israel e achei bem interessante, tá? Essa versão diz o seguinte, que a origem do nome Israel tem a ver com as iniciais dos patriarcas e matriarcas da Terra Santa. Lembrando que em hebraico a escrita de Israel, da palavra Israel, não tem a letra E, ficaria tipo Ishal, né? Não é Israel. Então é sem a letra E. E aí, se nós pegarmos assim, as iniciais ficariam da seguinte forma: a letra I vem de Isaac,
ou Jacó, que em hebraico é Yaakov. A segunda letra, a letra S de Israel, vem de Sara. A letra R vem de Raquel. A letra A de Abraão e a letra L de Léa. Então essa é uma versão, né? Não sei se é a mais ideal, mas é uma versão que explica a origem da construção do nome Israel, onde cada letra da palavra Israel é a inicial do nome de um patriarca ou de uma matriarca do Velho Testamento. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Richard Winkel na Conferência Geral de outubro de 2006 e o nome do discurso é O Templo diz respeito à família. A história diz o seguinte: quando éramos jovens, minha esposa e eu desafiávamos nossos filhos pequenos a decorarem as regras de fé. O prêmio ou a recompensa pelo cumprimento da tarefa era uma noite fora só com o papai. Ficamos muito satisfeitos porque nossos 3 mais velhos completaram a tarefa. Quando o filho de 7 anos decorou todas as 13, sentamos-nos para escolher uma noite e uma atividade para estarmos juntos. Eu andava tão ocupado com o trabalho, atividades sociais e com as responsabilidades na igreja que não pude cumprir o acordo feito com meu filho por cerca de 2 semanas. Ele ficou muito desapontado. Contudo, descobri que na cidade onde morávamos havia uma pista de boliche aberta a noite toda. Marcamos a data e combinamos começar nossa atividade às 5 horas da manhã. Nosso plano era levantar-nos às 4, tomar o de jejum e rumar para o centro da cidade. Quando o dia chegou, senti alguém me sacudindo o ombro no início da madrugada. Enquanto tentava abrir os olhos, ouvi meu filho dizer: "Já está na hora, papai?" Olhei o despertador e eram apenas 2 da manhã. "Vá dormir, filho", disse. "Ainda não está na hora." 1 hora mais tarde, o mesmo aconteceu. Papai, já está na hora?" Depois de mandar que voltasse para a cama pela segunda vez, avaliei o tamanho de seu entusiasmo. Então, às 4 da manhã, levantamos-nos e comemos alguma coisa e fomos para a pista de boliche. Foi muito divertido. Eu gostaria de poder dizer que fiz regularmente coisas memoráveis como aquela com todos os meus filhos, mas não posso. Sou daqueles pais que com frequência desejam retornar no tempo para fazer algumas coisas de maneira diferente. Como vocês, não quero perder nenhum dos meus filhos. Quero ficar eternamente com toda a minha família. O templo nos dá a todos a esperança de continuar e melhorar nossos relacionamentos, mesmo depois desta vida. E vamos agora para a leitura dos versículos de hoje. Os versículos de hoje compreendem exatamente o capítulo 6, né? Nem todos os episódios nós temos um capítulo completo no mesmo dia, mas hoje vai ser o capítulo 6, segundo Nefe, capítulo 6. E diz o seguinte: as palavras de Jacó, irmão de Nefe, dirigidas ao povo de Nefe. Eis que, meus amados, meus queridos irmãos, eu, Jacó, tendo sido chamado por Deus e ordenado conforme a sua santa ordem, e tendo sido consagrado por meu irmão Nefe, a quem tendes por rei ou protetor e de quem dependeis para a vossa segurança, eis que sabeis que vos disse muitas coisas. Não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido, porque vos tenho exortado com toda diligência, e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai, e tenho-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. E agora, eis que quero falar-vos sobre as coisas presentes e futuras. Ler-vos-ei, portanto, as palavras de Isaías. E estas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E falo-vos para o vosso bem, a fim de que aprendais e glorifiqueis o nome de vosso Deus.
E agora, as palavras que vou ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a vós, pois sois da casa de Israel. E há muitas coisas que foram ditas por Isaías que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. E agora, estas são as palavras. Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a mão para os gentios, e erguerei meu estandarte para o povo, e eles trarão teus filhos em seus braços, e tuas filhas serão carregadas em seus ombros. E reis serão seus aios, e suas rainhas serão tuas amas. Inclinar-se-ão diante de ti com o rosto para a terra, e lamberão o pó de teus pés. E tu saberás que eu sou o Senhor, pois não se envergonharão os que me aguardarem. E agora eu, Jacó, quero falar acerca destas palavras, pois eis que o Senhor me fez ver que aqueles que estavam em Jerusalém, de onde viemos, foram mortos ou levados para o cativeiro. Não obstante, o Senhor fez ver-me que eles tornarão a voltar, e também me fez ver que o Senhor Deus, o Santo de Israel, manifestar-se-á a eles na carne, e depois de ter se manifestado, eles o açoitarão e crucificarão, segundo as palavras que o anjo me disse. E depois que tiverem endurecido o coração e a cerviz contra o Santo de Israel, eis que os julgamentos do Santo de Israel recairão sobre eles, e dia virá em que serão feridos e afligidos. Portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne, e não lhes será permitido perecer, por causa das orações dos fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que quando tiverem conhecimento do seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. E abençoados são os gentios sobre quem o profeta escreveu, pois que eis que caso se arrependam e não lutem contra Sião, e não se unam àquela grande e abominável igreja, serão salvos, pois o Senhor Deus cumprirá os convênios que fez com seus filhos, e por esse motivo escreveu o profeta estas coisas. Portanto, os que lutarem contra Sião e contra o povo do convênio do Senhor, lamberão o pó de seus pés. E o povo do Senhor não se envergonhará, pois o povo do Senhor são aqueles que o aguardam, pois ainda esperam a vinda do Messias. Eis que, de acordo com as palavras do profeta, o Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. Portanto, manifestará a eles com poder e grande glória, para a destruição de seus inimigos, no dia em que acreditarem nele, e não destruirá nenhum dos que nele crerem. E os que nele não acreditarem serão destruídos, tanto por fogo como por tempestades, e por tremores de terra, e por derramamento de sangue, e por pestes, e por fome. E saberão que o Senhor é Deus, o Santo de Israel. Será, pois, tirada a presa dos fortes, ou serão libertos os cativos legítimos? Mas assim diz o Senhor, até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será libertada. Pois o Deus poderoso libertará o povo do convênio, pois assim diz o Senhor, eu lutarei contra os que lutarem contra ti, e com sua própria carne alimentarei os que te oprimem, e serão embebedados com o próprio sangue, como sendo vinho doce, e toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. O comentário que eu gostaria de tirar desse capítulo que nós acabamos de ler, talvez tenha muito, talvez não, tem muitas outras lições aqui, mas devido ao tempo, devido também à minha capacidade, talvez de poder exprimir mais lições, mas eu consigo ver várias outras lições aqui nesse capítulo, mas hoje eu gostaria de focar em uma única lição nesse capítulo. Está lá no versículo 11, segundo Nef 6:11, eu vou ler de novo rapidinho e diz assim: portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne e não lhes será permitido
perecer por causa das orações dos fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que, quando tiverem conhecimento do seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. Então aqui o Senhor, ele inicia falando aqui sobre a coligação de Israel e sobre a dispersão, né? Inicia sobre a dispersão e depois fala sobre a coligação de Israel. Esse termo, talvez você já ouviu muito, coligação de Israel. Se você for pesquisar no Google, por exemplo, o que significa coligação de Israel, os primeiros resultados, talvez toda a primeira página, pelo menos para mim, toda a primeira página apareceu só resultados da igreja. Então, não existe outra instituição atualmente no mundo que fale mais sobre coligação de Israel do que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E por que isso é um assunto tão importante para a Igreja, a coligação de Israel? Por que se fala tanto sobre isso? Por que tem tantos discursos e aulas e artigos falando sobre a coligação de Israel? Talvez seria importante retornar um pouquinho para entender o que significa a dispersão de Israel. Então, o que significa? Qual é o significado que tem a dispersão de Israel? Para melhor entender isso, vamos tentar pegar algumas informações do contexto sobre Israel e depois aí vai ficar mais fácil entender a coligação de Israel. Então existia um homem chamado Jacó. Jacó foi um grande profeta que viveu centenas de anos antes do tempo de Cristo. Por ter sido fiel, o Senhor deu-lhe um nome especial de Israel, que significa aquele que prevalece com Deus, ou que Deus prevaleça. Temos até um discurso do presidente Nelson falando sobre isso. Jacó teve 12 filhos. Esses filhos e suas respectivas famílias tornaram-se conhecidos como as 12 tribos de Israel. Jacó era neto de Abraão. O Senhor tinha feito um convênio com Abraão, um convênio eterno, o qual foi renovado com Isaac, que era filho de Abraão, e depois com Jacó, e depois com seus filhos. Deus prometeu nesse convênio que os israelitas seriam o seu povo do convênio, desde que obedecessem aos seus mandamentos. Eles seriam uma bênção para todas as nações do mundo, levando o evangelho e o sacerdócio. E dessa forma eles cumpririam a sua parte do convênio com o Senhor, e o Senhor cumpriria então a sua parte com eles. Os profetas do Senhor preveniram muitas vezes a casa de Israel sobre o que aconteceria se eles caíssem em iniquidade. É aquela velha história, a quem muito é dado, muito é exigido. Então eles tinham um alto convênio com o Senhor e foram alertados sobre isso. Lá em Deuteronômio 28 fala: "E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra." Então o Senhor falou que se eles não cumprissem sua parte, eles seriam espalhados. E apesar dessa advertência, eles quebraram constantemente. E o que aconteceu? Eles foram dispersos por toda a terra. Mas, lá em Jeremias 23:3, no Velho Testamento, o Senhor prometeu que os israelitas, o seu povo do convênio, seriam um dia reunidos novamente. Ele falou: "Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado." E então aqui o Senhor, ele prometeu que ele iria sim fazer a coligação de Israel, que ele ia reunir Israel, que seu povo seria reunido novamente. Essa coligação, ela teve início com a restauração da Igreja de Jesus Cristo através do profeta Joseph Smith. A igreja foi restaurada novamente na terra e ele recebeu as chaves para poder liderar a coligação de Israel. Essa coligação, ela só pode ser realizada com as devidas chaves ou com o sacerdócio. E a coligação de Israel, ela vai acontecer, e ela está acontecendo de duas formas, em dois momentos. No primeiro momento é uma coligação espiritual e depois, posteriormente, ocorrerá uma coligação física. Serão reunidos fisicamente em um local. Mas nesse momento, a coligação de Israel, os israelitas, eles estão sendo reunidos
de forma espiritual. E como que é essa coligação espiritual? Quando uma pessoa aceita a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e faz e cumpre seus convênios sagrados. Essa coligação ela começou com Joseph Smith e continua até hoje acontecendo em todo o mundo. Talvez um dos profetas que mais falou sobre a coligação de Israel seja o presidente Nelson. O presidente Nelson, desde as primeiras mensagens que ele deixou após assumir como profeta, como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele repete muitas e muitas vezes esse tema, esse assunto, coligação de Israel. E aqui tem algumas palavras dele que ele falou em um devocional para os jovens da igreja. Logo que ele foi chamado, ele disse assim: participar da coligação de Israel exigirá alguns sacrifícios de sua parte. Talvez exija algumas mudanças em sua vida. Vai definitivamente exigir uma parte do seu tempo, de sua energia e dos talentos que receberam de Deus. Será que estão interessados? A coligação de Israel basicamente significa levar o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos de Deus, nos dois lados do véu, que não fizeram convênios fundamentais com Deus e nem receberam as ordenanças essenciais. Vocês foram enviados à Terra nesta época específica, a época mais importante da história do mundo, a fim de ajudarem na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste mundo, na Terra que seja mais importante do que isso. Não há nada que tenha maior consequência. E ele frisa: absolutamente nada. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à Terra. Você em algum momento já se perguntou qual era o seu propósito nessa vida ou qual a sua grande missão nessa terra? Pois aqui nós temos um profeta que falou qual é a sua missão. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à terra. A minha missão e a sua missão na terra é a mesma, segundo as palavras do presidente Nelson: ajudar na coligação de Israel. O que vai mudar é a forma como eu vou poder ajudar na coligação e a forma como você vai mudar. Vai depender dos meus dons e dos seus dons, vai depender do lugar que você está, das suas condições e das minhas condições. Mas, de fato, a nossa missão, a minha e a sua, é essa: ajudar na coligação de Israel. E de fato, cada um vai poder ajudar a seu próprio modo. É como se nós estivéssemos em um grande tabuleiro de xadrez. São peças diferentes e o estrategista é o Senhor. Ele que move as peças, ele sabe em qual momento mover cada peça e para onde ele vai mover cada peça. Mas no final, ele vai ganhar essa partida. E nós somos apenas as peças no tabuleiro do Senhor, que tem como uma única missão: ajudar na coligação de Israel. Então, a sua missão nessa terra, seja você quem for que está ouvindo nesse momento, a sua missão é ajudar na coligação de Israel. Como você vai fazer isso? Ou talvez nem seria como você vai fazer, talvez você já está fazendo nos lugares que você está, aonde você está, nos chamados que você tem ou que você vai receber. O Senhor já está ajudando e guiando você para que você cumpra essa missão. E à medida que você se entregar como uma criança se submete a seu pai, como está em Mosias 13:19, ao fazer isso, o Senhor vai guiar você para que você possa ser conduzido sobre como você vai ajudar na coligação de Israel. E essa maneira, ela pode variar de pessoa para pessoa, ela pode variar de forma como é feito para outra forma. Não existe um padrão. Ajudar na coligação de Israel não é apenas ter um chamado de liderança. Ajudar na coligação de Israel não é apenas ter um chamado de missionário de tempo integral. Ajudar na coligação de Israel pode ser que nem tenha a ver com o chamado. Pode ser que tenha a ver com o local que você está. Pode ser que tenha a ver com a profissão que você exerce. Já pensou que você pode ajudar a coligar Israel através da profissão que você está exercendo hoje? Você pode ajudar na coligação de Israel e com isso vai estar cumprindo sua missão na terra? Já pensou que você pode ajudar a coligar Israel com a sua família, com a família que você tem, com os filhos que você tem? Então, existem várias maneiras e várias formas, e talvez inumeráveis,
né, como nós podemos ajudar na coligação de Israel. E de fato, todos nós talvez vamos ajudar de uma forma diferente. Não existe a forma melhor ou forma pior, mas é a forma como nós vamos poder ajudar na coligação de Israel. A única coisa que nós temos em comum é essa, é o que o profeta Nelson falou. Esta é a missão para a qual vocês foram enviadas à Terra hoje. Então, o porquê que você está aqui na Terra hoje? Ajudar na coligação de Israel. Muito bem, agora chegamos ao final, tá? Já falei aqui um pouquinho sobre o contexto, né? Trouxe um pouquinho do contexto, o que foi a dispersão de Israel, o que significa a coligação de Israel, o fato de que cada um de nós está envolvido nesse trabalho, né? Queira ou não queira, a gente nasceu aqui na Terra para isso, para ajudar na coligação de Israel. Se a gente vai ou não vai ajudar é uma escolha nossa, ninguém vai nos forçar, mas o profeta falou que essa é a missão de cada um de nós, ajudar na coligação de Israel. Mas como que eu posso tornar isso mais palpável? Como que eu posso tornar isso mais compreensível? O que significa coligar Israel? O que significa? Para mim, está no versículo 11. Segundo Nef 6:11, para mim tem a frase que deixa claro o que significa coligar Israel. A frase que resume o que significa coligar Israel. Se eu tivesse que usar uma única frase para explicar para o meu filho, para minha filha, o que significa coligar Israel ou para qualquer pessoa, eu usaria essa frase. Vamos tirar ela aqui? Vamos extrair ela aqui do versículo 11? Segundo Nef 6:11, no final diz assim, ó, ele fala assim, ó, que o Senhor vai coligar os que são dispersos, daí ele fala, quando que isso vai acontecer? Olha só quando. Quando tiverem conhecimento do seu Redentor, sejam novamente coligados. Então, quando que uma pessoa é coligada a Israel? Quando ela conhece Jesus Cristo. Então, como que eu posso ajudar a coligar Israel? Ajudando pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Como que eu sei se eu estou coligado a Israel? Se eu conheço Jesus Cristo. Então é só conhecer? Então se eu ler as escrituras do começo ao final vou conhecer mais sobre Jesus Cristo e pronto, estou coligado a Israel, não preciso fazer mais nada. Não é isso. Porque o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, ele é um conhecimento que transforma. Uma pessoa não pode verdadeiramente conhecer Jesus Cristo sem que ela tenha a sua vida transformada. Por quê? Porque quanto mais conhecemos Jesus Cristo, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais queremos servi-lo. E mais queremos fazer a sua vontade. E quanto mais queremos fazer a sua vontade, vamos nos questionar e vamos perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para mim? E Ele vai nos direcionar ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai nos direcionar a receber as ordenanças de salvação, a fazer os convênios necessários que vão nos conduzir à presença dele um dia, para receber tudo que ele tem prometido aos fiéis. Então, coligar Israel significa conhecer Jesus Cristo. Ajudar a uma pessoa a coligar a Israel é ajudar uma pessoa a conhecer mais Jesus Cristo. Então, essa é a maneira como a coligação de Israel acontece. E essa é a maneira como eu posso ajudar. Toda vez que eu ajudo uma pessoa a conhecer Jesus Cristo, eu estou ajudando na coligação de Israel. Toda vez que eu ajudo uma pessoa a conhecer Jesus Cristo, eu estou ajudando na coligação. Então que eu e você possamos ter isso bem claro. O que significa coligar Israel? Conhecer Jesus Cristo. Aonde está isso? Segundo Nef 6:11. O que significa coligar Israel? Conhecer o nosso Salvador, conhecer o nosso Redentor. Eu presto o meu testemunho por várias experiências na minha vida, que toda vez que o meu conhecimento sobre Jesus Cristo aumenta, mais eu amo Jesus Cristo, mais vontade eu tenho de ser melhor, mais vontade eu tenho de deixar as coisas do homem natural para trás, de me elevar espiritualmente, de elevar a minha estatura espiritual. Quanto mais
mais eu conheço Jesus Cristo, mais vontade eu tenho de servir, de ajudar, de apoiar, de me arrepender, de ser um homem melhor. Então, conhecer Jesus Cristo é transformador. É transformador. E coligar Israel, ou seja, nos coligar ao Senhor, é conhecer Jesus Cristo. E isso vai nos levar à coligação espiritual e futuramente à coligação física de Israel. Então, para resumir em uma frase, o que significa coligar Israel? Conhecer Jesus Cristo. Pergunta e resposta. Como posso entender mais sobre o significado da coligação de Israel? A resposta talvez seja muito óbvia e simples para essa pergunta, mas a maneira inicial como você pode entender mais sobre a coligação de Israel é despendendo tempo para estudar sobre esse assunto. Existem muitos materiais, especialmente no conteúdo da igreja. Se você acessar o site da igreja, você pode ir ali no menu em cima onde fala bibliotecas, e daí você pode pesquisar em Biblioteca do Evangelho ou Conferência Geral, e você vai encontrar ali uma opção para você pesquisar, ou então você pode pesquisar mais sobre esse assunto na Biblioteca do Evangelho, que também tem uma versão em aplicativo, né, da Biblioteca do Evangelho, e você pode simplesmente colocar ali Coligação de Israel, e você vai encontrar muitos discursos, muitos devocionais, artigos da revista da igreja falando sobre coligação de Israel. Então eu recomendo que você inicie por aí, inicie estudando por aí, através de discursos, através de escrituras relacionadas a esse assunto. Também você vai poder entender mais sobre a coligação de Israel. É importante não se preocupar em entender todos os fatores, os fatos históricos, todo o significado, mas comece aos poucos, comece entendendo um pouquinho. No episódio de hoje, por exemplo, aqui desse episódio do nosso podcast, a gente entendeu que coligar Israel é conhecer Jesus Cristo. Então comece por aí. Isso já vai abrir um leque de opções para que você possa aumentar sua compreensão sobre a coligação de Israel. Simplesmente conhecendo mais Jesus Cristo. E também uma forma de você compreender melhor e entender melhor, a coligação de Israel. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que permaneceu comigo até esse momento aí no Spotify, no YouTube, onde você estiver. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que de alguma forma, alguma impressão, algum sentimento, algum conhecimento que foi compartilhado nesse episódio possa ajudar você na sua vida a ter um dia melhor, a ter uma vida melhor e a melhorar o seu caminho do discipulado. Muito, muito obrigado. Convido você a se inscrever no canal do YouTube, isso é muito importante. A se inscrever também no Spotify, a seguir no Spotify o Caminho do Discipulado, se você está aí ouvindo pelo Spotify. E muito obrigado pelo seu apoio, pelos comentários. Obrigado por todos que têm colaborado com esse projeto, o Caminho do Discipulado. Desejo que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.